Olá, alunos, tudo bem com vocês? É um prazer enorme tê-los aqui nessa disciplina de relacionamento com o cliente. E neste momento eu venho lhes fazer um convite, que é para que a gente possa passear pelo conteúdo, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais dessa disciplina de relacionamento com o cliente. Meu nome é Raquel Andrade de Paula e eu sou professora conteudista aqui da FAM. Bom, como disse a vocês, o tema do nosso conteúdo é relacionamento com o cliente. E nesse vídeo ele foi construído, ele foi criado para desenvolver esse assunto de marketing de relacionamento com o cliente e juntos para que a gente possa estudar essa transformação e a criação de estratégias com vistas então a maximizar os lucros e sempre aumentar as rendas. Então a gente precisa estudar quem é o cliente, o que é o cliente interno, o que é o cliente externo, qual que é o impacto, os benefícios do desenvolvimento do trabalho feito no perfil do cliente interno, no perfil do cliente externo, a segmentação de mercado, a identificação de mercado, a mensuração e o posicionamento. Bom, então nessa unidade 2, nós iremos estudar um entendimento que é de quem é esse cliente, né? Porque essa definição vai auxiliar, então, o entendimento do objetivo fim, que é exatamente tentar entender, olha, quem eu quero atingir? Quem exatamente, como que eu devo criar essa estratégia para definir, para atingir aquele cliente, né? Se eu preciso saber exatamente quem eu quero atingir, ok? Então, tá mais que claro que os processos organizacionais, eles precisam de clientes. Só assim é que a gente vai conseguir, então, ter lucratividade, ter renda. E assim, tanto o cliente interno quanto externo, eles assumem diferentes agentes, diferentes papéis, ok? Bom, e aí nós vamos estudar cada uma dessas unidades que eu pontuei. A primeira, então, é quem é o cliente. Nesse momento, a gente vai estudar. Podem ser, então, externos ou internos, como eu já havia dito, né? E eles podem representar diferentes agentes que podem ser individuais ou separadamente exercem diferentes papéis. E como, por exemplo, esses papéis podem ser o de comprador, o de influenciador, o de usuário ou o de pagante. Por exemplo, se eu estou utilizando um serviço do pet shopping, será que eu sou o consumidor? Ou será que eu sou só o pagante? Ou será que eu sou o influenciador? Se eu estiver comprando uma loja infantil, será que eu sou um influenciador? Será que eu sou o usuário? Então, é esse tipo de noção, de controle é que a gente precisa saber exatamente para que a gente consiga entender quem a gente está mirando para que a gente possa criar estratégias ideais, ok? Então, os clientes externos, eles podem ser ainda divididos em clientes intermediários, em clientes finais, e os clientes finais, eles podem ser também divididos em individuais e coletivos. E aí a gente vai detalhar mais isso ainda um pouquinho mais adiante. E ainda, junto disso, ainda tem os clientes internos, ok? Tudo isso é importante para que a gente, como eu já disse, consiga entender quem é esse cliente-alvo. E aí vem um pouquinho de quem é esse cliente interno e quem é esse cliente externo. Vamos lá? O cliente externo é aquele mais convencional, porque é aquele que mantém a empresa financeiramente. Veja bem, é aquele que entra na empresa e compra.
Então, é aquele que compra o serviço ou o produto, seja lá o que a empresa estiver vendendo, né? É aquele que vai entrar na loja, vai tornar esse cliente externo, então, o foco da atenção, né? Porém, ainda existe então aquele cliente interno, que é formado muitas vezes pelos gerentes, pelos diretores, pelas recepcionistas, pelos secretários, mas pode ser formado também pelo cliente que ficou tão íntimo que acaba tendo sendo descontraído o suficiente para dar uma opinião. Então, esse também vira um cliente interno. Esse cliente acaba sendo aquele que usufrui das coisas que a própria empresa ela oferece. É isso que acontece, tá ok? Bom, e qual que é o impacto e o desenvolvimento do trabalho feito em um perfil e no outro? Não, tudo isso deixa muito claro o quanto as estratégias construídas pensando no cliente externo, seja final, seja intermediário, seja individual, seja ele coletivo, fazem diferença na otimização dos processos e, claro, na maximização dos resultados. Porém, a importância do cliente interno também fica muito nítida, né? A gente sabe que não tem como negar o quanto essa felicidade no trabalho é importante, porque afinal de contas, quando você vai a um cliente qualquer, vai à empresa, ele é atendido por quem? Ele é atendido pelo cliente interno. Então, é mais que fato que o cliente interno esteja totalmente alinhado às condutas que são propostas pela empresa, ok? Então, eu até utilizei demais, ao escrever esse conteúdo, um livro que fala sobre o cliente em segundo lugar, porque, em primeiro lugar, ele entende que está o cliente interno, porque tem que haver essa linguagem, essa comunicação interna, né, para que todo mundo consiga participar e falar a mesma língua, ok? Então, dessa forma, a proposta ideal talvez seja a integração de ambas as duas, né? Ou seja, tanto do cliente interno quanto do cliente externo. O que realmente vai impactar positivamente é então conseguir integrar esses dois públicos, né? E fundamentalmente para manutenção da companhia. Isso sim vai compreender essas duas peças essenciais para o funcionamento, então, da engrenagem corporativa, que é o que vai tornar essa marca sempre mais longe possível, ok? Bom, e o que que significa a segmentação de mercado e a identificação? A segmentação é tipo você partir uma fatia do mercado e entender exatamente qual o seu nicho. Para isso, a gente precisa fazer uma pesquisa que vai analisar a segmentação geográfica, demográfica, psicográfica, comportamental e os benefícios, ou seja, 5 itens ali, tá? E aí, dentro da unidade, no material, a gente vai ter detalhadamente o que é que significa cada um desses itens. Só assim a gente consegue, então, fatiar, criar esses nichos e a partir disso a gente então cria um público-alvo e a partir do público-alvo a gente então consegue melhorar isso, aprofundando um pouquinho mais, criando aí uma persona. A partir então dessa persona, a gente vai utilizar uma ferramenta estratégica e afunilar um pouquinho mais, usando então mapa da empatia para a gente então chegar no PCI, que é então o perfil do cliente ideal.
né? E a partir então do mercado do cliente ideal, do perfil do cliente ideal, a gente consegue então verificar as necessidades do mercado-alvo a partir dos 4Ps e dos 4Cs, e aí finalmente criar um posicionamento, né? Essa mensuração dos 4Ps e 4Cs não é o nosso foco de trabalho. Eu estou só citando, mas porque é importante, porque a gente vai conseguir ver, mas não é o foco do nosso trabalho, ok? E aí, finalmente, a gente precisa mensurar o posicionamento, né? E nesse momento aborda-se o quanto é necessário se conhecer de forma detalhada todas as necessidades e desejos desses clientes. E aí a gente precisa entender o que eles valorizam, o que eles priorizam numa escala de hierarquia. Para tanto, várias técnicas foram apresentadas como uma forma de escolher, então, adequadamente quais delas que vão nos auxiliar, ou se todas, né, vão nos auxiliar a mensuração quantitativa dentro desses tipos de análise. Então, a gente viu a análise dos estímulos, a gente viu a técnica de Two-Stone, a gente viu a técnica de projeções, a gente viu a técnica de trade-off, que é muito similar à do Gucci, né? E então isso tudo muito importante para que a gente consiga mensurar e sim criar o posicionamento de mercado. Espero então, pessoal, ter contribuído muito para vocês e a gente se vê daqui a pouco na próxima unidade com o CRM, ok? Um grande abraço, tchau, tchau.